Oi, oi, boa noite, que bom ter você aqui comigo hoje. Olha só quem tá aqui, doutora Demari, muito boa noite, obrigada pela tua presença. E como eu sempre faço, muito obrigada pelo seu tempo, uma agenda tão concorrida, né, o consultório bombando, e você se dispôs a estar aqui conosco, passando informação para você, que tá aí em casa. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite de estar aqui. Um prazer estar aqui conversando com a Sabrina. Às vezes as consultas são tão rápidas, né? Aqui a gente pode conversar mais. Gente, uma curiosidade, a doutora Demari fez o parto do Léo, meu primeiro filho. Um parto que começou de um jeito e terminou de outro, né? Saímos ali de uma cesárea e fomos para um parto normal. E a Sabrina foi super corajosa. Olha, é a rede de apoio que me fez ter toda aquela força. E agora a doutora Demari está me acompanhando aqui com o Gabriel, né? E o papo de hoje, gente, assunto muito sério, viu? A gente está no mês de março e a gente quer falar de saúde da mulher. Falei, doutora Demari, vem com a gente aqui no Vista Fina, porque muitas vezes a gente esquece de si mesma, né? Tá cuidando de filho, família, trabalho e ficamos para trás. Doutora, quero começar falando de uma questão que esses dias atrás me trouxe um certo incômodo. Conversei com algumas amigas ali do grupo, fiz uma pesquisa assim, né, bem caseira, enquete no grupo do WhatsApp. Exame preventivo. Quando fazer, como fazer? Agora tem pesquisas, né, atreladas a HPV, essas investigações, podem prevenir câncer de colo de útero. Conta pra gente, puxa a nossa orelha em relação a isso. Então, quando eu comecei com a medicina, o ideal seria fazer preventivo todo ano a partir do momento que você iniciasse a atividade sexual. E de um tempo para cá, as pesquisas foram melhorando e mostrou que câncer de colo de útero é relacionado ao vírus do HPV. Vírus do HPV, você só entra em contato através da relação sexual. Existem vários subgrupos, alguns que são mais agressivos, outros menos agressivos. Mas então, o que é o ideal? É você coletar, hoje em dia, a determinação é você coletar após uns 3 ou 4 anos que você iniciou a atividade sexual. Existem alguns protocolos pela saúde para você fazer, se o teu preventivo está bom, dá para você fazer a cada 3 anos. E se não der bom, daí você tem que consultar com o ginecologista para ele te orientar qual é a próxima conduta. Existem vários exames em relação a isso, mas assim, na minha concepção, o ideal é fazer todo ano, porque às vezes a coleta não foi adequada, às vezes o armazenamento do preventivo não foi adequado, as células que você tem que ver não foram as ideais, e volta e meia a gente tem algumas surpresas desagradáveis. Existe uma pesquisa que orienta a fazer depois dos 24 anos. Eu já tive paciente com 24 anos com câncer invasivo de colo de útero. E a gente vê muito isso, né? Então, na minha concepção, o ideal é fazer uma vez por ano. O que tem de novo, Sabrina? Pesquisa de HPV. Como a gente sabe, o HPV é a causa do câncer de colo de útero. E não é só você ter o HPV, você tem que ter o HPV na forma mais agressiva, no subgrupo mais agressivo, e a tua imunidade não estar reagindo contra esse vírus. Então, o que é importante? Você ter HPV persistente, que o teu organismo não reage contra esse vírus. Então, existe um exame mais moderno, que é a pesquisa do HPV. Se você faz essa pesquisa do HPV, não tem, você pode ficar 5 anos tranquila e fazer a pesquisa de HPV em 5 anos. Né? Isso é uma coisa mais moderna que nos países um pouco mais avançados eles já estabeleceram bem. E aqui na nossa região tem algum movimento para a gente passar a ter esse protocolo de pesquisa de HPV para ficar mais tranquilinha? E esses programas geralmente começam de cima para baixo, né? Então começa a nível nacional. Mas eu já tentei conversar assim com o prefeito aqui de Porto União para ver se a gente começa a fazer essa pesquisa de HPV. Porque inclusive eu acho que é um exame um pouco mais caro, mas tem o outro lado. É uma paciente que não vai precisar ir todo ano no posto de saúde. Ele acaba se pagando.
se paga, né? E traz um certo conforto também, né, para paciente. E eu sempre sou muito adepta de métodos que possam prevenir. Eu acho que a prevenção, ela é o ouro, assim, né? É a questão de prevenção, né? Tem pessoas que confundem preventivo, ele não... A gente usa a palavra prevenção por quê? Porque a gente vai fazer diagnóstico precoce, né? Para você ter um câncer de colo de útero, você tem que ter esse HPV muito tempo. E a tua imunidade tem que estar ruim por muito tempo. Então, se você faz, por exemplo, um preventivo hoje, você pega uma alteraçãozinha no teu preventivo que cura com uma medicação, às vezes com uma cauterização, às vezes uma cirurgia simples. Agora, se você pega um câncer invasivo, é uma cirurgia complicada, ou às vezes uma radioterapia que é muito dolorosa para a paciente, um tratamento desgastante para todo mundo, para a família, a paciente se preocupa. E se você podia ter feito um preventivo há 10 anos atrás e ter corrigido isso, às vezes, com uma cauterização, uma cirurgia muito simples. Então, por isso que a gente fala em prevenção. Assim, inclusive a nível nacional, assim, se você for pensar em saúde pública, é muito mais fácil você tratar uma paciente que tem uma lesão anterior ao câncer, muito mais barato para o governo, para o SUS, do que você tratar um câncer invasivo com uma cirurgia enorme, com uma radioterapia, uma quimioterapia. E se a gente fizer essa reflexão, né, já que a gente falou de tempo no começo da nossa entrevista, para fazer um preventivo hoje, eu tenho que disponibilizar uma tarde para ir no médico, depois coleto o resultado, se for tudo bem, acaba por ali, senão eu tenho que fazer retorno, enfim. Então, dá para encaixar isso muito mais fácil do que um tratamento de uma doença como o câncer. Muito, muito mesmo. Então, pessoal, tem que ficar de olho, mulheres. É momento de se cuidar, de cuidar da saúde para a gente se manter firme e continuar cuidando dos nossos amados aí, que é onde a gente mais se dedica, né? Esse foi o nosso primeiro bloco, mas a gente já volta para falar sobre muito assunto. Eu espero que você fique aqui com a gente. Até mais! Já voltamos aqui. No primeiro bloco, a gente falou da importância do preventivo e também das pesquisas atreladas a HPV, que nos revelam aí um cenário muito mais, talvez, adequado, mais confortável para as mulheres. Mas tem um assunto, doutora, e até deixo a dica aqui para vocês seguirem a doutora Demari nas redes sociais, que é a questão da menopausa, né? Eu percebo que está chegando mais cedo. Já ouvi muito falar sobre reposição hormonal para minimizar os efeitos da menopausa. E aí eu te pergunto, isso é coisa do meu Instagram que está aparecendo ou faz sentido na vida real? Eu acho que faz muito sentido, inclusive recentemente saiu um consenso mundial em relação à terapia hormonal, mas o que a gente vê é que a população está envelhecendo e quer envelhecer com qualidade. Eu acho que hoje em dia a gente tem uma perspectiva de vida muito maior e antigamente eu acho que as nossas vós, os nossos bisavós sofriam tudo muito caladas, né? Passavam por tudo isso sem reclamar. E também a gente teve há uns 25, 30 anos atrás um estudo que falou que assim foi mal feito, o estudo foi mal feito e falou muito mal da reposição hormonal. Então a gente passou muito tempo na era negra da reposição hormonal, que ninguém queria fazer de medo do câncer. Hoje em dia os estudos estão bem estabelecidos, tem vários estudos, e está muito bem sedimentado que a reposição hormonal melhora a qualidade de vida, melhora o risco de câncer, de intestino principalmente, diminui o risco de infarto, o risco de derrame, mas tudo com uma boa indicação. Cada paciente é uma paciente, lógico, tem pacientes que têm uma contraindicação. A gente sabe que paciente com câncer de mama não pode fazer terapia hormonal. Mas ele melhora muito a qualidade de vida, vai melhorar o risco de osteoporose, vai melhorar a sarcopenia. Então, assim, a gente sabe que vai melhorar a qualidade de vida. Isso é importante, né? É o que eu sempre falo lá em casa. Eu quero ficar bem velhinha, continuar incomodando todo mundo, desde que eu tenha minha autonomia. Pronto, se eu tenho minha autonomia, que Deus me permita aí viver até os 90. Viver aos 90 bem, né? Bem. Mas assim, Sabrina, uma coisa que também se fala muito é assim, a importância de você ter uma boa musculatura.
Pois é, e a eu gente- escutei isso, que o músculo é a poupança do futuro, né? É. Então, o que a gente sabe? Que depois que a mulher entra na menopausa, a mulher perde muito cálcio dos ossos, que é a osteoporose, o osso fica fraco, e a gente vai perdendo massa muscular. Depois dos 40, todo mundo perde massa muscular, mas depois da menopausa a mulher perde muito mais rápido. Então, é importante fazer exercícios que estimulem a formação de músculo, principalmente depois da menopausa. Porque a tendência da mulher, todo mundo reclama, eu entrei na menopausa e engordei. Por que você engordou? Porque você está perdendo massa muscular. Se você está perdendo massa muscular, você está gastando menos energia. Então, o que você comia antes não engordava, agora engorda. Então, você tem que fazer musculação para estimular esse músculo. Olha só, não tem como se desviar mesmo, gente. Não é só Monjaro. Não, o Monjaro é o contrário. O Monjaro diminui massa muscular, né? Os estudos mostram que 10% do peso que você perde com o Monjaro é massa muscular. Ai, meu Deus. Então, se você perdeu 10 quilos, 1 quilo foi de músculo. Olha só. Bem. Não adianta, gente. Tem que ir pra academia, tem que puxar ferro mesmo. Tem. É, É o remédio amargo. É um remédio É o amargo. remédio amargo. Muito bom. Doutora, e para quem tá em casa e tá assim, será que eu tô entrando na menopausa ou não? Que sintomas observar? O que a gente escuta, né? Eu escutava das tias, né? Tipo, calorão. Ai, meu Deus, acho que tô na menopausa. Tá muito calor aqui, uma suadeira, insônia, sono demais. Tem, assim, um checklist dos sintomas? Dos sintomas? Então, vamos definir. Menopausa, 1 ano depois você parou de menstruar. Tem paciente que não tem útero, tem paciente que está usando Mirena, que é o DIU que para de menstruar, então ele não vai ter essa noção de parou de menstruar. Mas, enfim, se você está tendo sintomas de fogacho, que é o calorão, aquele calor que vem em onda, não é assim, estou com calor, ela vem em onda mesmo. Teu sono começou a ficar ruim, é um sono picado, aquele sono assim que você dorme, daqui a pouco você acorda, daí você dorme um pouquinho, acorda, no outro dia você está cansado. Esses são os principais sintomas. Mas às vezes antes mesmo de parar a menstruação, já começa a menstruação a ficar irregular, é aquela coisa que fica 3 meses sem descer, quando desce, desce muito. Então são vários sintomas que vão aparecendo. E tem as sortudas, as escolhidas de Deus, que não tem sintoma nenhum, né? E tem uma idade, assim, depois dos 40, aos 45? Então, a média seria 45 ou 47 anos. Abaixo de 40 anos, a gente considera como menopausa precoce. Eu tenho escutado casos assim. Hoje mesmo eu atendi uma paciente com 29 anos. 29 anos? 29 anos, eu fiquei... Olha só. 29 anos, a menstruação parou, a princípio a gente achou que poderia ser alguma alteraçãozinha hormonal, alguma coisa. Os exames já vieram compatíveis com a menopausa, mas abaixo de 40 é menopausa precoce. E essas pacientes que entram na menopausa antes dos 40 exigem um cuidado maior ainda, porque elas já estão começando com assim, o desgaste ósseo muscular muito antes. E não é só desgaste ósseo muscular, também depois que a mulher para de menstruar, o estrogênio protege a gente. Depois da menopausa, a gente diminui o estrogênio, então essa proteção acaba. Daí você vai ter colesterol, que é mais difícil de controlar, ter o risco de aterosclerose é maior. Por isso que a reposição hormonal também previne um pouco o infarto e o derrame. Olha só, gente, não é fácil ser mulher, né? Não, a minha mãe tem um ditado ótimo, ela diz assim, minha filha, eu me dou um trabalho. Eu me dou um trabalho. Eu me dou um trabalho. Agora eu tô sentindo o que ela falava. Muito bom, gostei. Vou adotar essa frase. Gente, fica por aí que no terceiro bloco a gente vai falar sobre muitas outras coisas. Eu espero você. Até já. Voltamos no nosso terceiro e último bloco. Acho que a gente podia fazer uma série aqui. Sabrina e Ademari. A gente nem gosta de conversar, né? Isso aí. Doutora, olha só. É assunto bem sério aqui, bem sério mesmo. Já tive caso na família, sempre até me emociono de falar. Câncer de mama. Em outubro a gente fala muito sobre o câncer de mama, sobre o toque... tem as campanhas de mamografia, mas a gente percebe que não dá para deixar só lá para outubro e nem só depois dos 40, né? Não. Hoje em dia a gente tem visto pacientes jovens com câncer de mama, né?
Esses dias eu atendi uma pacientinha com 28 anos de idade que teve câncer de mama. Meu, assim, é um choque, porque a gente como médico às vezes nem procura isso, né? Não passa pela cabeça da gente uma jovem de 28 anos com câncer de mama. Mas hoje em dia está cada vez mais comum em pacientes jovens. A gente sabe que após os 40 é muito mais frequente, mas tem que pesquisar. Se você sentir algum nódulo, é interessante pesquisar, sim. E o toque, né, que a gente fala tanto. Eu vou colocar eu aqui como exemplo. Eu, assim, tudo bem, agora tô grávida, a coisa tá bem recheada, tá tudo ótimo, né? Mas depois vem um efeito avalanche. Até faço uma massagem, mas, olha, pra mim tá sempre estranho. Estranho. O que a gente tem que observar? Ter um movimento certo ali, porque pra mim, eu tenho comigo assim, olha, se eu depender desse autoexame, não vou achar nada. Mas assim, o que é importante? É importante fazer uma vez por mês. Quem menstrua uma semana após a menstruação, porque geralmente antes da menstruação, às vezes a gente fica com a mama um pouco mais inchada. Então, nessa semana após a menstruação, você fazer sempre. Porque se você se aparecer alguma coisa diferente, você já se conhece, você sabe que alguma coisa de diferente apareceu. Então, é importante você fazer uma vez por mês. Não é só uma vez por ano, quando vem as propagandas do Outubro Rosa. Qual que é o movimento? Se você estiver no banho, pode ser com sabonete, que o sabonete desliza bem, então você sente melhor. O ideal é você colocar uma mãozinha atrás da cabeça e vai passando ou no sentido horário ou no sentido anti-horário, para você não perder nada, né? Ou se você não estiver no banho, pode ser deitadinha e faz a mesma coisa. Depois que você palpou as duas mamas, você vai palpar a axila para ver se tem algum carocinho, que é importante também. Assim, uma coisa que eu acho muito importante é isso, que eu até fiz um videozinho no meu Instagram para falar sobre isso. O que você sente? Às vezes a mama da mulher é granulosa, que a gente chama. Se você passar a mão, você sente que tá cheio de grãozinho, parece que tá passando a mão sobre um saquinho de arroz, né? Agora, se aparecer uma bolinha de gude nesse saquinho de arroz, é importante ir fazer exame. Eu tenho muita paciente que não gosta de fazer mamografia porque acha que dói, porque machuca. Então, escolha fazer nessa semana após a menstruação, que daí tá menos inchada, dói menos. E tenha paciência, às vezes dói, mas é para um bem maior. Se você faz um diagnóstico precoce de câncer de mama, a tua chance de cura é muito grande. E hoje em dia a gente tem cirurgias que são menos agressivas, que você consegue manter a mama. Geralmente as quimioterapias são menos agressivas, radioterapia menos agressiva, então o tratamento melhorou muito. Antigamente, quando eu comecei a fazer medicina, câncer de mama era sinônimo de morrer, né? A tua sobrevida era 2 anos. Hoje em dia eu tenho paciente com 30 anos pós-câncer e estão muito bem, obrigada. Então, assim, o que foi isso? A tecnologia melhorou, os medicamentos melhoraram, mas o diagnóstico melhorou muito. A gente tem muito mais acesso à mamografia do que a gente tinha antigamente. Isso é importante. E me diga uma coisa, doutora, a gente falou de qualidade de vida, saúde da mulher. A rotina da mulher interfere para que ela tenha um câncer? Ou posso ter uma vida de princesa e os índices são os mesmos? Não. Na realidade é assim, se você tem uma alimentação muito rica em gorduras, a tua chance de câncer de mama é muito maior, né? A gente percebe, assim, por exemplo, os Estados Unidos, que é um país que tem uma dieta ruim, que são acostumados a ter muita gordura na alimentação, já são pacientes um pouco mais obesas, elas têm um risco de câncer muito maior. Então a alimentação entra aí como critério-chave. Uma coisa que é interessante, assim, se você tem histórico familiar muito próximo de pacientes jovens com câncer de mama, é importante você cuidar mais. Inclusive as mamografias que a gente faz de rotina após os 40, a gente começa a fazer um pouco antes, em quem tem histórico de câncer de mama. A gente começa a fazer a partir dos 35. Olha só. Né? Então, você tem uma mãe, uma irmã com câncer de mama, principalmente jovem antes da menopausa, é melhor começar a fazer a mamografia antes dos 35. Bem importante né? Isso é importante. E a dietinha é equilíbrio, né? Nada de fazer as dietas que só podem comer bacon, hambúrguer, alcatrinha, picanha. Isso é um absurdo. Uma coisa que eu ia falar assim, em relação à amamentação. Quem amamenta geralmente tem um risco menor de câncer de mama. É mesmo? Qual que é a associação, será?
geralmente quando você amamenta, na realidade, vai o leite e células maternas, né? Então diminui as células da mama ali. Então provavelmente tem relação com isso. Olha só. Bom, gente, amamentar daria um programa inteiro aqui, né? É um assunto muito legal, gente. E assim, eu como mulher e que fui mãe, sou médica, gente do céu, é uma coisa muito legal. A amamentação é surreal, né? Tem que Até, viver. assim, falar das dificuldades que é amamentar. Porque eu sempre... Todo mundo falava, ai, amamentar é normal, é natural, gente. Para algumas mulheres para outras não é tanto, gente. Eu não tenho uma experiência... Meu Deus, que saudades de amamentar. Não, eu acho assim, a amamentação não assim, e ainda mais para mulher que é muito ativa, que trabalha, é uma coisa assim que você tem que parar. E o parar para mulher hoje em dia é complicado. Não, essa questão da amamentação daria um programa inteiro, com certeza. Até a questão de ter leite ou não, né? Eu tive leite por 9 dias e depois foi uma derrota atrás da outra. Mas é isso que eu falo, porque assim, quando eu estudei medicina, pediatria, aqueles professores com 50 anos, homens, falando amamentar é natural, é normal. Gente, quando eu fui amamentar, eu amamentei. Mas eu confesso que tive dificuldade. É mama que racha, é leite que demora para descer. Assim, é uma série de... Assim, é aquela dúvida se a criança está chorando de fome ou não está chorando de fome. Aí vem um parente e diz, meu Deus, ele está com fome. Daí você já se sente culpada porque você quer amamentar. Então, assim... São coisas que a gente tem que conversar e acalmar aquela mãezinha que está tentando amamentar. É verdade, verdade. A amamentação, gente, olha... Ponto sensível aqui para essa apresentadora. Exatamente. Gente, esse foi o Vista de hoje. Doutora, muito obrigada pelo teu tempo. Adorei conversar com você aqui no Vista Fina, trazer assuntos tão importantes no mês de março, o mês da mulher. Mas a gente sabe que mulher tem que se olhar, tem que se cuidar. E que bom ter você aqui na nossa cidade para a gente ter um bom amparo. Ai, obrigada a você. Gente, fiquem bem, mulheres, se cuidem. Repliquem essa entrevista para outras amigas também. E o Vista Fina é isso. É conteúdo, é informação com pessoas daqui para proteger quem é daqui também. Um beijo, fica bem, até a próxima. Tchau, tchau.